Hoje eu vou te mostrar 5 formas super fáceis de encontrar ações que estão em tendência. Fala galera, beleza? Aqui é o Maurício e no vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 formas muito fáceis de identificar ativos que estão em tendência. Se você estiver chegando no canal agora, você vai encontrar aqui o guia de setups e o curso gratuito de análise técnica. Eu vou deixar o curso gratuito de análise técnica aqui acima da minha cabeça para você dar uma olhada, porque ele vai te ajudar bastante a entender um pouco mais do mercado, como analisar e etc. E como eu falei, é totalmente gratuito. Se você ainda não tem sua caneca trader, dá uma olhada no link da descrição. Eu tenho certeza que tem algum modelo que você vai gostar, são mais de 30 modelos e tem desconto para vocês também. Além do guia de setups e do curso de gratuito de análise técnica, que eu já falei ali antes, você vai encontrar também as dicas de trade, que é onde está esse vídeo aqui. Então, se você está procurando aí dicas de como operar melhor, de outros traders, internacional, nacional, então você pode dar uma olhada que tem muita dica aí para você, inclusive de como utilizar o Profit também. E no vídeo de hoje a gente vai utilizar alguns recursos que existem no Profit Chart. Eu não sei de outras plataformas que tenham esse recurso, tá? Mas você pode utilizar o Profit Chart para poder fazer isso e no momento, em quase todas as corretoras, você consegue encontrar uma versão dele por R$ 9,90 por mês. Então vale muito a pena, mesmo que você ainda não tenha, vai lá, assina para você poder fazer uns estudos, porque é uma excelente plataforma. O vídeo de hoje é respondendo uma pergunta que me é feita muitas vezes, mas dessa vez me chamou a atenção, porque foi num vídeo do screening, onde o Marcos me perguntou como que faz para poder encontrar ações que estão em tendência. No caso, vou colocar aqui como tendência de alta, porque é mais interessante operar em tendência de alta do que em baixa, ok? A não ser que você esteja no day trade, mas o foco aqui é um pouquinho mais de longo prazo, embora todo o conteúdo que eu vou te mostrar nesse vídeo você pode usar pro day trade também. Então, olha só, existem diversas formas de você identificar o que é uma tendência. Se você já assistiu o curso de análise técnica gratuito, você sabe que eu digo que a tendência, né, claro que é da teoria de Dow, não estou inventando nada, a tendência se diz quando o preço está fazendo topos e fundos cada vez mais altos, certo? Então aqui a gente tem um fundo, aqui a gente tem um fundo mais alto do que o anterior. E aqui a gente tem um topo e aqui a gente tem um topo mais alto do que o anterior. E isso diz pra gente que o ativo está numa tendência da forma clássica. Só que é muito importante que esse preço aqui seja o preço de fechamento, ok? Então o fechamento desse fundo tem que ser mais alto do que o fechamento do fundo anterior, porque senão é só movimentação, ela serve para poder considerar sim se você traçar sempre pelas mínimas, mas eu prefiro fazer pelo fechamento porque é muito mais fundamentado na base da teoria de Dow, ok? Faz muito mais sentido seguir pela parte do fechamento. Então, quando a gente está considerando isso aqui, essa é a forma clássica de se analisar, mas existem outras formas de você definir a sua tendência que serve também, mesmo que não seja exatamente o que a teoria de Dow está falando para a gente, ela também serve para você poder dar uma olhada e identificar, olha, quando eu olho esse indicador, quando eu vejo esse movimento, normalmente me diz que o ativo está em tendência e que eu deveria operar naquela direção que o indicador está me dizendo, certo? Então, dessa forma, a gente vai utilizar aqui alguns indicadores para poder facilitar e filtrar essas ações para a gente. Então, vamos lá e vamos começar a utilizar algumas das ferramentas do Profit para poder filtrar essas ações. A primeira ferramenta que eu vou utilizar para esse filtro é o Screening. Se você ainda não conhece o Screening, já tem um vídeo aqui no canal explicando como que utiliza a plataforma. Eu vou deixar o link aqui acima da minha cabeça também. É só você dar um clique e olhar se você tiver maiores dúvidas, tá? Apesar de eu te ensinar a criar alguns filtros aqui hoje, no outro vídeo eu explico algumas coisas a mais, porque hoje eu vou mais direto ao ponto para poder te passar a maior quantidade de conteúdo possível em menos tempo. Então, vamos lá. Você vai vir aqui em Estratégias e vai selecionar Screening. Dentro do Screening a gente tem algumas opções, certo? Eu tenho aqui testes, que é o nome que eu criei para poder encontrar, né, ou poder fazer alguns estudos de formas de filtrar as ações para poder ajudar vocês. Então não tem nada de mais nela, tá? É só você criar a sua, como eu falei, dá uma olhada no vídeo do Screening que eu explico ali. Apesar de estar um pouquinho diferente, não tem nenhum mistério. Então eu vou vir aqui em testes ou em qualquer um outro que tenha aqui, e aí é só você, por exemplo, clicar aqui. Ele vai perguntar, né, se você quer usar ele como filtro, você vai dizer que sim. E no nome aqui, se você quiser criar um novo, é só apertar esse botãozinho aqui, criar estratégia, aí você dá um nome para ela e pronto. Você vai estar na mesma tela que eu, tá? Então, olha só,
aqui, vídeo, ok, e pronto, estou aqui editando vídeo, beleza? Então vamos lá, qual é a primeira forma de identificar de um jeito fácil se você tem um ativo que está em tendência? O mais simples, o mais clássico, o mais normal é você utilizar uma média móvel e ver a direção daquela média móvel, se ela está subindo ou se ela está descendo. Porque a lógica por trás disso ela é muito simples. Se, em média, dos últimos 20 períodos, eu vou utilizar a média de 20, que é a mais comum. Se, em média, os últimos 20 períodos estão sendo negociados em valores cada vez mais altos, nós estamos em tendência de alta e ponto. Ok? Então, essa já é uma forma por si só de entender o que é uma tendência. Então, para a gente filtrar isso, tudo que a gente tem que fazer é vir aqui no Se, clica aqui, vem em Indicador e começa a digitar média. Vou colocar a média normal de 20, ok? Média simples, aritmética de 20 períodos e dou um ok. Beleza. Agora, essa média, para poder me dizer se esse ativo está em tendência de alta, que é o que eu estou buscando, ela tem que ser maior ou igual à média de 20 deslocada em um período, o que vai dizer que ela está cruzada para cima, logo ela está apontando para cima. Então, é só você vir aqui, indicador, e procura por média, coloca a média de 20 de novo, e vem aqui em deslocar um período. Só isso. Ok, ok, ok. E aqui, tudo que você precisa ver agora é no último dia, tá? Ou o dia atual ou o último dia. Então, dias. E aí você vai escolher uma das listas. Essas listas aqui eu já ensinei a criar no vídeo de grade de cotações, que eu vou deixar aqui acima da minha cabeça também para você ver. Hoje eu vou utilizar a grade de cotação para poder te mostrar algumas coisas, mas no vídeo eu explico muito mais sobre ela, tá bom? Então, eu vou pegar aqui tudão, usar tudão, e vou aplicar. O que é tudão? São só as ações que estão que compõem o IBOV, beleza? Então é só isso. Seleciona aqui o tudão, deixa eu ver, tudão 2, acho que eu zoei a minha tudão. Então aqui, ó, tudão 2, é isso aí mesmo. Então ele já está mostrando para mim, ó, ativo. Eu tenho o Ambev, que está com a média de 20 apontando para cima. Vamos verificar? Eu vou fazer o seguinte, ó. Indicador, inserir indicador, média, média móvel, no IBOV, inserir de 20 períodos, ok, fechar. Agora a gente vai ficar olhando a média aqui. Se eu mover a Ambev para cá, você vai perceber que sim, a média de 20 está ascendente. Logo, o nosso critério de média móvel apontando a direção da tendência já está sendo atendido e a gente está vendo um ativo em tendência de alta de acordo com a média móvel. Vamos verificar aqui outro ativo, por exemplo. Eu vou mover minha janela aqui um pouco para o lado. Vamos lá, vamos colocar BIPAC 11. BIPAC 11 e olha só, média de 20 está ascendente. Vamos pegar a próxima. CSNA3, média de 20 ascendente. Cielo, média de 20 acabou de apontar para cima. Goal, médio de 20, ascendente. Então, dessa forma, é um dos jeitos mais simples que existem para você verificar se o ativo está em determinada tendência, ok? É a média de determinado período apontando para cima. No gráfico diário é de 20, faz sentido, porque em média a gente tem 4 semanas por mês e 5 dias úteis, então 5 vezes 4, 20, e que está dizendo que no último mês o ativo subiu de preço, tá? Então é isso. Qual é a outra forma de fazer? Também simples, é você utilizar duas médias. E aí, se você tiver a média rápida acima da média lenta, a tendência está de alta, ou seja, a média de poucos períodos acima da média de muitos períodos. Dessa forma, a gente pode utilizar, por exemplo, os ativos que estão com a média móvel de 20, ou seja, o último mês está maior ou igual à média móvel, digamos, dos últimos 6 meses. 6 meses vezes 20 dias é igual a 120 dias, certo? Então, se eu pegar uma média móvel de 120, eu só quero saber, eu posso até tirar esse umzinho daqui, eu só quero saber se a minha média móvel do último mês, tá? No gráfico diário, a média móvel do último mês, ela é maior ou igual à média móvel dos últimos 6 meses. Dessa forma, é só eu dar um OK, vou salvar aqui e vou aplicar o meu filtro.
E agora ele carregou as ações aqui para mim novamente. Então, ó, botão direito aqui, inserir indicador, vou colocar uma média móvel, aqui, inserir, e eu quero uma média móvel de 120 períodos. Ok? Fechar. Eu vou colocar ela com outra cor. Então, ó, aparência, vamos colocar ela em vermelho e um pouco mais grossa. Ok. Então, todos esses ativos aqui, eu estou querendo saber se a média móvel de 20 está acima da média móvel de 120. Joguei BBDC aqui, está subindo. Joguei ELET 6, ó, acabou de cruzar para cima. Isso daqui é bom quando a gente vê se acabou de cruzar, porque olha só, ele acabou de cruzar aqui e fez um movimento bem forte. Ele cruzou para baixo e fez um movimento forte. Aqui cruzou para cima, mas estava lateral. A última vez que cruzou para cima fez um movimento forte, cruzou para baixo e começou a cair, certo? Então, dessa forma, você também consegue ver. As médias mais comuns que as pessoas normalmente usam para isso são as de 9. Então, a média móvel de 9 pode ser exponencial, que é só colocar EXP aqui antes, tiver maior ou igual do que a média móvel de 20. Ok. Sim, e vou aplicar o meu filtro. E agora eu só vou modificar essa média aqui, ó. Dá 2 cliques nela, média móvel de 9, exponencial, aplicar e ok. E a minha média móvel vermelha agora vai ser a de 20 aritmética, aplicar e ok. E aí, os ativos que estão atendendo a esse critério, como a Ambev, como Braskem, como Brasil Foods, estão todas filtradas ali. Então, essa é a segunda forma que você tem de um jeito super fácil para poder identificar ativos que estão em tendência. O terceiro modo, a gente vai utilizar um pouquinho mais daquele conceito que eu tinha te falado do ativo fazer fundos e topos cada vez mais altos, tá? Nesse caso, a gente vai prestar atenção principalmente nos fundos, para poder ver se o ativo está fazendo fundo mais alto do que o fundo anterior. Porque isso vai dizer para a gente que mesmo que ele não esteja renovando o topo, ele está sendo negociado em valores cada vez mais altos, mesmo que esteja chegando até um limite, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou remover essas duas médias aqui e vou falar rapidamente de um indicador que eu vou colocar aqui, ó, inserir indicador, e eu vou digitar DOM. A gente tem aqui o canal de Donkin. O que é isso daqui? Eu vou colocar ele no ativo, inserir, fechar. Ele pode parecer meio estranho, de repente você já está vendo algum padrão aí que é legal, então vale a pena você estudar. Mas o que esse indicador faz? Ele calcula a mínima, a máxima e o valor de 50% dessa amplitude. Então ele tem a menor mínima dos últimos 20 períodos, tá vendo aqui, ó, do lado de canal Donkin, e aí tem 20 aqui em cima aparece também. Então ele está analisando os últimos 20 períodos e está te dizendo na linha de cima qual é a maior máxima, na linha de baixo qual é a menor mínima e a linha do meio é 50% desse movimento. Então até se você gosta de utilizar retração de Fibo ou retração de 50 mesmo, esse daqui é um indicador que pode te ajudar com isso sem você precisar ficar traçando, porque ele faz automaticamente. E qual seria a forma de a gente avaliar isso? Lembra quando eu fiz esse desenhozinho aqui? Eu já fiz ele aqui, agora é a terceira vez que eu estou fazendo. Olha só, aqui, aqui e aqui, certo? Então, se ele está fazendo isso, isso daqui é um fundo, o próximo é um fundo, o próximo é um fundo. E essa linha ela está marcando para mim o fundo dos últimos 20 períodos. Tá? Então, o que eu quero ver? Eu quero ver se o fechamento do candle atual está acima da menor mínima dos últimos 20 períodos. O que pode significar que ele está rompendo esse topo aqui ou que ele já rompeu e está retraindo. Mas significa que ele não está renovando mínimas, então isso diz para a gente que estamos em uma tendência de alta. Certo? Então é bem simples. Dessa forma, você vai voltar a utilizar o screening e você vai fazer o seguinte, ó. Você vai procurar aqui, cotação, fechamento, ok. Você vai ver se o fechamento é maior, ele não pode ser igual, maior do que a menor mínima dos últimos 20 períodos. O que é a menor mínima? É um indicador chamado lowest. Tá? E aí você vai ver o lowest low dos últimos 20 períodos, porque é a menor
mínima dos últimos 20 períodos. Ok, sim, quero salvar e vou aplicar. E aí ele vai rodar aquele filtro de ação todo para a gente e vai filtrar todas elas. Ele já até carregou aqui, são basicamente as mesmas ações, né? Porque todas elas estão em tendência. Você vê como que realmente funciona da mesma forma. Então, olha só, em todos eles, eu vou pegar alguns aqui aleatórios. Ó, Ecor, tá vendo? Nenhum deles está vindo tocar nessa linha daqui de baixo. Todos eles estão subindo e afastados dessas linhas. Então, o que esse filtro mostrou para a gente é que esse fechamento está acima da média dos últimos 20 períodos. Da média não, desculpa, da mínima dos últimos 20 períodos, que no caso é esse candle aqui, ó, o 229, ok? Então, são 20 períodos para trás. Essa é a leitura que o indicador está mostrando aqui para a gente. Vamos agora para a quarta forma de identificar se um ativo está em tendência de jeito fácil, tá? No vídeo da grade de cotações, que eu já te indiquei anteriormente para você assistir, eu falo que existem algumas formas da gente analisar isso. Então, a grade de cotações é essa lista que está aqui do meu lado. Eu vou dar uma aumentada nela aqui para você conseguir enxergar alguns valores, porque a gente vai utilizar dois deles. Para mim, uma das formas mais simples de identificar se um ativo está em tendência é o preço dele, né? Ao longo de um ano, ele deveria estar maior, ele deveria ter se valorizado, ele deveria ter um crescimento percentual que seja positivo, certo? Ele não pode ser negativo, porque senão não é crescimento, é decrescimento. Então, pela grade de cotações, a gente tem aqui, ó, eu tenho aqui a minha lista de ativos e eu tenho 12 meses. Quando eu clico nos 12 meses, ele filtra para mim, em relação a 12 meses atrás, como que esse ativo está. Então, em relação a 12 meses atrás, IRB foi o ativo que mais perdeu valor, foi uma queda de 76,9%. Se eu clicar de novo, ele já começa a filtrar para mim quais são os ativos que mais cresceram nos últimos 12 meses. Então, se eu pegar CSNA e jogar para cá, olha CSNA. Eu vou até tirar o indicador aqui, porque ele não é importante. Eu acho que ninguém tem dúvida de que CSNA tem uma movimentação de alta muito boa, muito importante, e que qualquer desculpa que a gente tenha para comprar, CSNA deveria ser aproveitada, certo? VEG, próxima, 120%. Olha a movimentação de VEG. Vamos pegar aqui, desde janeiro, ó, toda essa queda forte e voltou a subir, porque nesse período aqui, né, tudo caiu. Então, olha só, ela subiu agora, desde mínima, de mínima para máxima, 237%. Magazine Luiza, nós temos Vale, temos Via Varejo, que subiu 44%. No momento, ela não está numa tendência muito boa, não está num movimento muito bom. Mas dessa forma você já consegue filtrar. Você não quer ações que ao longo do ano não tenham subido, certo? Então você pode utilizar ela aqui para poder olhar rapidinho, ó, BRAP 4, Vale 5, Uzi Minas, todas elas parecem estar subindo. E se você já estiver usando o filtro da média móvel de 20, por exemplo, você pode só ter uma média móvel de 20 no seu gráfico. E com isso, quando você utilizar ela e olhar esses ativos, você vai ver a média móvel de 20 está ascendente, tá. Então, me interessa, porque agora ela já está começando a subir. Magazine Luiza me interessa, BRAP 4 me interessa, Vale, Uzi Minas, B3SE3, SUSB, tá vendo como é que é fácil? O preço está acima da média, ela está subindo, opa, Marfrig já não está mais interessante mesmo que esteja positivo no ano. Via Varejo não está interessante, porque mesmo que esteja positivo no ano, a média móvel de 20 está caindo, ok? Então, dessa forma, você consegue dois filtros, a variação percentual e a média móvel de 20. E agora vamos falar da última forma que existe de você avaliar rápido e fácil se o ativo está em tendência. Eu já mostrei para vocês, né, eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre o indicador IFR, Índice de Força Relativa. Eu vou deixar o link acima da minha cabeça também. E quando você quando você assistir esse vídeo, você vai ver que eu falo que o IFR, quando você tem um ativo que está com o IFR acima de 50, ele está em tendência de alta, certo? Então, pela própria grade de cotações, você consegue fazer isso. Tá vendo que a gente tem aqui IFR? Clica com o botão direito no IFR e vem em propriedades de IFR. Se você ainda não sabe colocar o IFR, como eu falei, tem no vídeo da grade de cotações. Então, você vai vir aqui e vai definir o parâmetro. O IFR de 14, clássico, é o que você precisa aplicar
e ok. E quando você vier aqui, você só vai clicar no IFR. E todos os ativos que tiverem com o IFR acima de 50 provavelmente estão em tendência de alta. Olha só, Vale se repetindo aqui, CSNA, Smiles, CEMIG, IRB, por mais que tenha caído bastante, agora a IRB está com o IFR acima de 50, mostrando para a gente uma possível movimentação de alta. E quando você olha para o gráfico, eu sei que você consegue enxergar essa movimentação de alta. Klabin, BPAC 11, Petro 4, Itaúsa, tá vendo? Todas elas estão dentro do nosso critério de tendência. De repente você vai achar uma que está lateral, acontece, porque o IFR ele é um oscilador, ele não é perfeito, mas dessa forma você já consegue ter um filtro melhor e muito rápido pela própria grade de cotações, sem precisar colocar o screening para rodar em absolutamente nada, ok? Bom, então é isso. Eu espero muito que você tenha gostado. Eu espero que esse vídeo possa te ajudar a encontrar suas ações mais rápido. Principalmente esse método do IFR você pode utilizar para day trade muito fácil, tá bom? Então isso aí vai acelerar muito e você vai conseguir ter mais tempo para poder... Aliás, você vai conseguir perder menos tempo para poder encontrar essas ações. Como eu falei, espero que você tenha gostado. Se puder, deixe seu like, se inscreve no canal, ative as notificações e, por favor, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque você me ajuda a ajudar mais um monte de gente que está tendo dificuldade para encontrar seus ativos que estão em tendência. É isso aí, eu vou ficando por aqui. Vejo você no próximo vídeo. Valeu!